Queridos, e antes deste momento da palavra, eu quero aqui agradecer a toda a Igreja Bíblica Boa Semente, principalmente aos presbíteros e obreiros, liderança. Como os irmãos sabem, eu passei a última semana ausente, estive praticamente de terça a sexta ausente, num momento muito abençoado que o Senhor abriu a porta para mim e para a Taniele, muito gostoso, um evento chamado Fermata, que foi na cidade de Curitiba, e foram assim momentos maravilhosos na presença de Deus. Coisa assim gostosa mesmo de ver e de viver. Irmãos, você começar reuniões às 8h30 da manhã e terminar 9h30 da noite, pregação por cima de pregação, com intervalos para momentos de tomar uma água, tomar um chá, um café e voltar. O tempo todo, assim, muito gostoso mesmo. Gente, eu vou até orar e batalhar para trazer esse evento aqui para Fortaleza, para ver se a gente consegue abençoar a nossa liderança. É um evento assim que tem pensamento de reino de Deus. Para vocês terem uma ideia, um testemunho, né? Já é o terceiro Fermata que eu participo com a irmã Taniele. E se Deus permitir, vai ter o quarto agora no mês de agosto e nós iremos novamente. Será em Guaraciaba do Norte. A primeira vez que me convidaram para esse evento, eu não queria ir, porque eu pensava que era uma pegadinha. Irmãos, você ficar hospedado num hotel 5 estrelas, praticamente são 3 dias, por uma taxa de inscrição, irmão, de R$200. 3 dias no hotel 5 estrelas. Café da manhã, coffee break às 10, almoço ao meio-dia, coffee break às 15h30 e jantar. Quem aqui sempre viaja muito a trabalho sabe que uma diária de hotel é muito cara e só dá direito ao café da manhã. E nesse evento eles concedem tudo isso a gente. E nesse evento de Curitiba, eles ainda separaram um momento de lazer para uma visita ao Jardim Botânico de Curitiba, lugar muito bonito mesmo. E aí eu fiquei, na primeira vez que eu fui participar, eu pensava que era uma pegadinha. Mas olha a visão de reino. Os irmãos estão me ouvindo direitinho? Olha a visão de reino. O pastor líder eu vou usar essa palavra, esse empreendimento chamado Fermata. Eu tive um momento de mesa com ele, conversando com ele, o pastor Luciano Paus, um curitibano. E eu perguntei como é que eles conseguiam atender, porque é R$200, 3 dias, o casal. Não é nem só uma pessoa, é o casal. E eu perguntei a ele como eles conseguiam. Aí ele foi e me explicou. Ele disse, pastor Flauber, o Fermata, ele não é mantido por essas taxas de inscrição que vocês fazem. Isso aí é só um detalhe. O Fermata, ele é mantido por um grupo de empresários cristãos de Santa Catarina e Curitiba. São empresários. E ele disse, pastor, e não são empresários pequenos, são homens milionários, que são crentes, e eles, na sua muita ocupação, nas suas muitas responsabilidades, né, de gerir grandes empresas, eles praticamente não têm tempo de estarem muito na igreja. Então eles perguntaram como eles poderiam servir ao reino, já que eles não tinham tanto tempo. E a maneira como o Espírito Santo conduziu foi eles oferecerem esse tempo para a liderança cristã brasileira. E aí, irmãos, é algo assim maravilhoso. Nesse Fermata que eu participei, eu estive com o fundador do Fermata. O Fermata foi fundado em 2004 pelo pastor Edmund Speaker. Ele é de naturalidade alemã, mas logo após a Segunda Guerra Mundial emigrou para o Brasil, casou com uma curitibana,
a irmã Marli Spick, uma mulher de Deus. Igreja, deixa eu falar um pouco aqui das bênçãos que eu recebi. Cadê a missionária Janaína? Cadê tu? Janaína, a irmã Marli Spick, ela tem 76 anos. 76 anos. Ela pregou uma palavra, foi a melhor pregação do evento. E o bom que ela não pregava o sermão assim, tão solto como eu prego, como os irmãos pregam, né? A gente lê aqui e sai. Ela escreveu o sermão dela em folhas de papel ofício, aquelas papel A4, e ela lia, passando página por página. Ela lia, Gilberto. Eu me lembrei do sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, em que Jonathan Edwards, com uma mão segurava o lampião, com a outra mão ele lia o esboço. E enquanto aquela mulher pregava a palavra, as lágrimas rolavam. E eu olhei para o lado, a Taniele chorando. Eu olhava para o outro lado, o que era de pastor e esposa de pastor, tudo chorando, enquanto aquela mulher lia o sermão. Aquilo ali me trouxe uma lição muito forte para a minha vida como pregador. Sabe, irmãos, nós pregadores, e aqui eu encabeço e pego todos da IBBS no mesmo bojo. Nós somos muito vaidosos, irmãos. A gente sobe nesse púlpito, irmão, parece uns pavão, incha o peito. Parece que a gente quer se apresentar para essa plateia. Parece que a gente não quer pregar a palavra de Deus. A gente quer se apresentar para a plateia. E eu vendo aquela mulher lendo o sermão, e eu dizendo, meu Deus, o que é que tem de mais? Graça de Deus na vida. Graça. Gente, uma graça tão maravilhosa, aquela mulher só lia, foi aproximadamente umas 15 páginas. Uma senhora de 76 anos. E Deus derramando da sua graça. Deus derramando da sua graça. O último sermão do evento foi do pastor Edmundo. 83 anos. Pregando, irmãos, com graça e com autoridade. E eu, dentre tantas, uma lição que eu aprendi, eu disse, rapaz, para que essa besteira de subir no púlpito e dizer que Deus me deu uma revelação do céu. Claro que a pregação que te dá é Deus. Bicho vaidoso. Estou se referindo a mim, viu? A gente sobe muitas vezes aqui como um pavão, irmãos, que parece que todos vocês têm que aplaudirem a minha performance, a minha homilética. E eu disse, meu Deus, como nós somos vaidosos. Como nós somos terríveis. E Deus, na sua infinita graça, usando aquela mulher, usando aquele homem. Coisa assim linda de se ver, irmãos. Eu almejo, vou orar, pedir ao Senhor uma oportunidade para trazer aqui para Fortaleza, para ver a oportunidade de abençoar a nossa liderança, a liderança de outras igrejas amigas, para a gente ir, porque vale muito a pena, irmãos. E os testemunhos das agências missionárias, quem aqui é apaixonado por missões. Irmãos, eu fiquei tão envergonhado, sabe? Eu fiquei tão envergonhado. Me permita, por favor. Como pastor da igreja, eu acredito que eu tenho esse direito. Alguns de vocês aparecem aqui aos domingos somente. Alguns de vocês que estão aqui presentes já estavam com quase 30 dias que nem colocavam os pés aqui. E sabe o que é que me dói, irmãos? Não é a sua ausência. É porque vocês não sentem essa ausência. Vocês acham que está normal. Passar uma semana sem vir à igreja, passar 15 dias sem vir na igreja, passar um mês sem vir na igreja, irmão. E você não sentir, achar que é normal. Aí você vai lá, um momento como esse, e você vê os testemunhos das agências missionárias, por exemplo, uma agência missionária chamada Adore. Eles fazem missões no Camboja, na Índia e outro país vizinho, que eu não lembro agora o nome.
E eles têm uma estratégia de missões que eles não chegam no lugar e constroem uma igreja, como é a nossa ideia, né? A gente quer chegar em todo canto e construir igreja, né? Eles chegam e constroem escolas. Qual é o anzol? As crianças. Escola para as crianças. Uma escola no Camboja para as crianças. Aí eles testemunhando, irmão. Sabe como é que funciona lá no Camboja, Rebeca? Sofia tem quantos anos? 10. A Sofia, me permita, está sendo filmado. Você sabe quanto vale a virgindade da Sofia no Camboja? Uma TV preto e branco. A Iana tem quantos anos, Renato? 9. Para um homem de 40 anos tirar a virgindade da sua filha de 9 anos, custa R$50. E não é, Fábio, como é que se diz? Proibido, ilegal. Não, é legal. É tanto até que quando eles estavam gravando o documentário, ele disse que vários pais chegavam com as filhas. Ei, tu tem um rádio para me dar? Leva ela. Crianças de 6, 7 anos entregue na mão de 5 homens adultos. Aí qual é a intenção deles? Abrir a escola e tirar essas crianças, né? Aí eles dizendo, nessas escolas, são filhos de hindus, filhos de budistas, filhos de muçulmanos. Só que tem um pequeno detalhe. Adoração a mais de 300 deuses. Pergunta quem é Jesus? Um dos irmãos da missão, ele disse que pegou um táxi na Índia, Gidel. Ele disse que veio no coração, vou evangelizar o taxista. Aí, conversando com o taxista, disse, você já ouviu falar do Senhor Jesus? Irmãos, se aquele taxista tivesse dado uma freada brusca, aberto a porta do carro e expulsado aquele homem de dentro do carro, seria uma maravilha. Mas sabe o que foi que o homem respondeu? Jesus, ele é indiano? Ele mora aqui nesse bairro? O senhor está indo para a casa dele? A pessoa simplesmente não sabia quem era Jesus. Isso lá no Camboja, na Índia. Aí tem o pastor Kleber, que é pastor em Teresina, de uma igreja de 60 pessoas, menor do que essa aqui, ó. Ele disse que saiu do centro de Teresina, a periferia de Teresina, e andou 50 quilômetros. Ele encontrou povoados no sertão do Piauí, a 50 quilômetros da capital. 50 quilômetros, irmão, é daqui para Pindoretama. 50 quilômetros é daqui para a Ladeira Grande, Maranguape. Descendo para cá, 50 quilômetros aqui pela Caucaia, vai dar o quê? São Gonçalo. E ele disse que saiu 50 quilômetros do centro de Teresina, encontrou povoados que as pessoas não sabem quem é Jesus. A 50 quilômetros de uma capital. Aí eu aqui, o pastor Flauber, o presbítero Edilberto, o presbítero Eli, o Emerson, o irmão Anderson Amorim, a gente está preocupado com o que é que o grego diz, com o que é que o aramaico diz, se a igreja vai passar pela tribulação ou não, se a gente é arminiano, se a gente é calvinista, se a gente é um bocado de sem vergonha. Enquanto bem aqui ao nosso lado, nessa rua aqui de trás da igreja, o nosso vizinho Aí eu voltei pensativo. Aí, irmãos, a nossa igreja existe há 3 anos. Agora a gente começou com os trabalhos de cultos campais. Aí sai 5, 6, 10 irmãos, 1 hora antes do culto, para fazer um evangelismo. 3 vidas para Jesus, 2 vidas para Jesus, 1 vida para Jesus. O que é que Jesus Cristo está esperando de mim e de você? Eu estou quebrando a cabeça. Hoje eu tive reunião com os irmãos aqui. Esse aquário aqui custou R$6.000. E agora eu preciso comprar os microfones, mais R$5.000. E eu não tenho. Talvez vocês não percebam, mas aqui em cima, e com os meninos que controlam o som, está uma tribulação, porque
a bateria ela precisa ser microfonada. Quando o Samuel bate ali, chega atrasado aqui para o Gidel. O som fica desencontrado, né, Gidel? Tem um negócio que no som chama delay. E a nossa igreja, que tem hoje aqui 170 pessoas reunidas, a gente não consegue uma oferta de R$ 5.000 para microfonar isso aqui. Pastor, por que foi isso aí? Vaidade? Não, porque quase todo culto, a viatura da Polícia Militar estava parando ali com denúncia de som alto. Aí, o presbítero Edilberto, o irmão Robson, alguns irmãos que são militares, ia lá, conversava e amenizava. Por que eu estou dizendo isso? Eu ainda estou lá no Fermata. Tem uma missão chamada Missão do Céu. Tem uma missão lá chamada Missão do Céu. Como é que funciona essa Missão do Céu? O foco deles é a região amazônica. Aí eles dizendo que tem povoados na região amazônica que é 12 dias para ir, 12 dias para voltar de barco. Então, se eu chegar e disser assim, Emerson, Marquinhos, vão dar a Santa Ceia aos irmãos lá dos ribeirinhos da Amazônia em tal lugar, eu preciso que o Emerson e o Marquinhos tenham pelo menos um mês disponível. Porque é 24 dias de viagem, 12 para ir, 12 para voltar. E tem que ser de barco. O irmão Wilker entende a linguagem que eu estou falando, né, irmão Wilker? Ali daquela região próxima, né? Aí essa missão do céu, irmão Elias, começou de pessoas da aviação brasileira, cristãs, que tiveram a ideia. Se for de avião, a gente consegue mais rápido. De barco, 12 dias. De avião, 3 horas. Aí eles colocaram o pé para começar essa missão. Irmãos, quanto é que eu estou precisando aqui de microfone? Os irmãos lembram? 5.000. Só o salário do Marcos Paulo compra os microfones. Um mês de salário, Marcos Paulo. O Pedro fica só no kisuke. No leite materno e no kisuke. A missão do céu, ela deu o pontapé inicial, Marcelo, para começar missões. Irmãos, um empresário doou um avião de 6 milhões de reais. É para a pregação do evangelho? O irmão da missão, ele chorava contando, não era, Daniele? Ele chorava, e quando ele contou, a gente também começou a chorar, irmão. Aí ele diz, irmãos, vocês não têm ideia. E nós começamos aí. Aí eles mostram, num vídeo eles mostram as pistas de pouso, é terra batida, né, Wilker? As pistas de pouso, assim, terra batida, que o aviãozinho lá pousa. E agora receberam a doação de um avião anfíbio, aquele avião que pousa também na água. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? Não vou longe. João 23, Jockey Clube, Bom Sucesso, Parangaba, Henrique Jorge. Eu tenho aqui um espaço de 200 metros com 3 igrejas, irmão. Assembleia de Deus Montese, BBS, Universal. Nem parece que tem. Eu nem estava planejando dizer isso, mas comecei a dizer isso. Deus sabe. Mas onde é que eu quero chegar? Irmãos, me ouvem direitinho? Esse emprego que tu tem, foi Deus que te deu. É pouquinho, pastor, mas foi Deus que te deu. Honra o teu Deus, irmão. Eu já fiz reuniões aqui com... Eu não cobro a obrigatoriedade do dízimo para a igreja. Mas quando eu faço reunião com os obreiros e com a liderança, eu digo, olha, da minha liderança eu quero que sejam dizimistas. Vocês precisam ser exemplos. A liderança eu exijo que seja dizimista. Eu não cobro da igreja, mas da liderança eu cobro. Mas, irmãos, o que é que acontece? É Deus quem abre a porta, é Deus que nos abençoa, irmãos, mas as nossas prioridades são outras coisas.
E eu disse já várias vezes em reunião com os obreiros, estão aqui todos, praticamente todos, em sua maioria, me ouvindo aqui falar. Eu já disse, irmão, se você não quer dar o dízimo porque você não concorda com a direção da igreja, a maneira como o pastor Flávio e os presbíteros administram, irmão, se você não concorda com a administração, me perdoe a minha fala, o meu desabafo. O que é que você está fazendo aqui? Concorda, irmão Aurélio? Né? Se você não concorda com o jeito do pastor Flávio administrar, com o jeito do presbitério agir, com o jeito da liderança, o que é que você está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, meu filho, eu quero te livrar desse pecado. Procure uma igreja para você congregar que você... Pastor, era isso que eu procurava. Irmão, você não é meu inimigo, nem eu seu, mas é Abraão e Ló. Meu filho, vá para um lado que eu vou para o outro. Quando Ló passou por aperto, quem foi que foi ajudar? Abraão. Não se tornaram inimigos, pelo contrário. Mas se estavam ali, o que é que ia acontecer? Lutas, brigas. Então, querida igreja, esse fermata funciona. Eu disse para a Taniela, eu nunca vi tanta generosidade num lugar só. As pessoas com o coração assim pronto para ajudar. Quando todo mundo estava fazendo check-out no hotel, os irmãos perguntando, o senhor vai para onde? Eu disse, eu sou de Fortaleza. Não, mas o senhor vai para onde? Eu disse, vou para o aeroporto. E oferecendo para ir deixar a gente. As pessoas lá, o líder fica na fila lá do jantar, do almoço com a gente. O pastor Edmund, a irmã Marli, ficou na fila lá conversando comigo e com a irmã Taniele. A coisa mais natural do mundo. Irmãos, eu não sei que diabo de espírito de vaidade foi esse que pousou sobre a igreja cearense, que parece que o pastor, ele é um príncipe, ele é um rei. Tipo assim, só falta quando eu descer daqui, os presbíteros ter que vir com aquele negócio assim de cada um no ombro para eu pisar e sair flutuando e os fogos assim de artifício. E o Gidel, um show de pirotecnia, né? Para o rei, o pastor da igreja, passar. Às vezes eu fico observando, dia de domingo eu estou aqui, estou 8 horas da manhã, estou 9 horas da manhã dando aula de discipulado, à noite estou no culto. Às vezes a gente convida uma pessoa para pregar, ele não pode pisar aqui no domingo, porque está preparando a palavra. Irmãos, é tanta vaidade besta. Gente, a gente precisa se despir disso. A gente precisa se despir. Irmãos, nós não somos nada. O vaso é de barro. A essência é que é de Deus. Tudo que nós fazemos aqui, irmão, cada centavo que nós ofertamos na casa do Senhor, irmãos, não é nada diante de tudo que Deus tem feito por nós. Diante de tudo que Deus tem feito por nós. Com isso, me perdoem, mas... Gente, vocês não acham que está na hora da gente mudar? Aliás, será que já não passou da hora, né? Da gente mudar, irmãos. Da gente viver o santo evangelho, de fato. Como ele deve ser vivido. Se despindo, irmão, dessas vestes de vaidade. A vaidade tem sido um inimigo terrível dentro da igreja. E eu oro ao meu Deus, para que o Senhor traga um despertamento sobre nós, a igreja do Senhor. Talvez alguns irmãos estejam esperando o reavivamento de trovão, raio, chabalacanta. Talvez, irmãos, eu estou esperando o reavivamento de Isaías 58. Eu não estou tão preocupado quanto e como vocês vão jejuar. Eu estou preocupado se vocês vão mudar de vida. Eu estou preocupado se vocês vão passar a tratar uns aos outros com igualdade. Eu estou preocupado se vocês vão amar uns aos outros, irmãos. Isso aqui é o Evangelho.
Eu confesso para vocês que eu estou com muitas feridas abertas, eu, pastor da igreja. Muitas feridas abertas aqui, ó. É no meio da igreja. Eu confesso para os irmãos que eu também já abri muitas feridas em gente aqui. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai morrer? Ou eu chamo aqui o Emerson e diz, Emerson, deixa eu te ajudar a fazer o teu curativo. Quando eu terminar, tu me ajuda no meu? Marcelo, deixa eu colocar um metiolate, mas eu não vou comprar esse de hoje não. Eu vou procurar aquele antigo, viu, Marcelo? O que arde. Para colocar. Depois tu me ajuda, meu filho, a limpar também minhas feridas. Isso precisa ser feito, irmãos. A gente precisa acabar com esse show aqui que acontece todo domingo, que é cada um por si. Termina o culto, é cada um por si e tal. Às vezes o irmão que está sentado não sabe nem o nome do irmão que está sentado ao seu lado. A gente não se conhece. Como é que a gente vai chorar com os que choram, irmão? Eu louvo a Deus, eu comecei essa palavra agradecendo porque enquanto eu estava fora, estava acontecendo as orações aqui todas as noites, e eu recebendo mensagens de WhatsApp de irmãos, pastor, nós estamos orando pela sua vida. Pastor, nós estamos orando pelo senhor e pela irmã Taniele. Ô irmão, cada mensagem que chegava era assim algo tão maravilhoso. No dia 19 de outubro do ano passado foi o meu aniversário. É a data do meu aniversário. Quando abriu esse fermata, a abertura foi terça-feira, foi interessante. O pastor Luciano fez a abertura e ele disse, a nossa abertura vai ser todos de joelho durante 10 minutos, orando e fazendo uma reavaliação da sua vida, como tem sido o seu ministério. E quando eu dobrei meus joelhos, eu só conseguia chorar. Porque me veio à mente o último fermata que eu tinha participado. No dia 19 de outubro, eu saí daqui viajando, uma quarta-feira, para Teresina. Eu e a Taniele no meu Cieninha, no Pratinha. Os irmãos vão entender a ligação. E eu orei e me lembrei desse fermata de Teresina, no Piauí. E aí nos levantamos da oração, foi ministrado. Quando terminou a primeira ministração, depois o pastor Fernando assumiu para dar continuidade ao trabalho. O pastor Fernando lá do Fermata. E ele disse, irmãos, eu estava no quarto do hotel, quando o Espírito Santo falou comigo para eu trazer aqui uma palavra para vocês. O Espírito Santo me falou a respeito de um espírito de suicídio. E aí quando ele falou aquilo, irmãos, bateu forte no meu coração e eu fui lá para os 10 minutos iniciantes que eu tinha feito. Qual é a ligação? No dia 19 de outubro, eu saí daqui 8 horas da manhã, em direção a Teresina. Era uma quarta-feira. Era o meu aniversário. E eu simplesmente não queria conversa com ninguém. A liderança começou a organizar uma festa de aniversário para mim, eu percebi o zum, zum, zum. E eu disse para a Taniele, eu não sei quem está encabeçando, eu não sei quem está organizando, mas diga que eu não quero festa. A Taniele, amor, já foram feitos alguns gastos e tal, os irmãos vão se entristecer. Eu disse, amor, não quero. Não quero. Só que a Taniele não acreditou que eu estava falando sério. Então um dia, quando eu me levantei aqui das premissas, eu olhei para ela e disse, você pensa que eu estou brincando? Eu não quero festa. Aí falaram com os irmãos que estavam organizando, cessaram a festa. Eu saí de todos os grupos da igreja. Irmãos, eu estava em depressão e não sabia. Eu queria me isolar, cada vez mais me isolar.
Eu não queria mais conversa com ninguém. Irmãos estavam falando comigo no WhatsApp e eu não queria mais atender. Eu estava em depressão e não sabia. Saí de todos os grupos da igreja. E quando eu peguei a estrada, os irmãos que viajam sabem que o melhor trecho para ir de Fortaleza para Teresina é pela Serra Grande, né? Serra da Ibiapaba, passando por Tianguá. E no caminho eu conversei com a Taniela e disse assim: minha filha, eu não quero mais voltar. A Taniela, como assim? Eu disse: não quero mais voltar. Eu não quero mais voltar para Fortaleza. Eu não quero mais voltar para a igreja. Eu não quero mais voltar. A Taniela, eu não estou entendendo. Amor, o meu desejo é morrer. A igreja vai ficar melhor sem mim. Aí eu comecei a registrar, a alegar para a Taniela problemas. Olha, esse irmão aqui, o irmão não para de me perseguir, Taniela. O irmão fala mal de mim toda hora. O que foi que eu fiz para essa pessoa? Essa irmã aqui... Aí comecei a relatar os problemas que eu estava enfrentando. Então eu disse, é melhor. E eu disse para a Taniela, eu orei para que quando a gente estiver subindo a serra, aconteça alguma coisa. Eu não tenho coragem de tirar minha própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu pedi a Deus que tirasse. Não quero mais voltar. Fiquei hospedado na casa de um pastor amigo na cidade de Tianguá. Nós conversamos até quase 3 horas da manhã e eu dizendo para ele, pastor, eu estou vindo aqui fugido. Estou vindo aqui fugido. Eu quero distância. Até brinquei com ele. Não tem como o senhor arranjar uma congregaçãozinha aqui no Tianguá, não, na Friesazinha, para me ficar por aqui mesmo. Aí fui para o Fermata, em Teresina. Foi muito bom. Lá em Fermata, um pastor me convidou para ficar hospedado. Lá em Teresina, um pastor me convidou para ficar hospedado na casa dele. Coitado. Eu acho que se ele soubesse, ele não teria me convidado. Fiquei com ele até 4 horas da manhã, falando a respeito das minhas dores. 4 horas da manhã a gente estava na cozinha da casa dele, pastor Portela, e ele orando pela minha vida. Irmãos, eu estava mal. Eu estava mal. Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque, irmãos, às vezes a gente pensa que igreja é uma agenda. É dia de domingo você vem bater o ponto, na quarta-feira o pastor perturba e aí você tem que vir. Às vezes a gente pensa que igreja é isso. Irmão, igreja não é tão fácil assim não. Se eu entregar o microfone a cada um de vocês, quantos já pensaram em desistir da igreja e ficar sendo crente só em casa, eu acho que vai dar aqui 95%. Igreja não é fácil. Mas por que é que a igreja se torna difícil? Porque nós pensamos que a igreja é nossa. O pastor Flauber peca e erra quando ele pensa que a IBBS é dele. Houve um homem chamado Jesus que disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus. Então, lá no Fermata, em Curitiba, quando terminou a reunião, eu procurei o pastor Fernando. E testifiquei para ele, pastor Fernando, assim, assim, assim. Aquele homem de mais ou menos 1,85 m, colocou a mão no meu coração e disse, eu sabia que Deus tinha falado comigo a respeito de alguém, pastor Flávio. E esse alguém é o Senhor, pois eu vou orar agora pela sua vida. Irmãos, foi algo assim, renovador. Renovador. Claro e evidente que aquele espírito de outubro de 2022 passou, mas eu precisei testificar aquilo com o pastor Fernando para ele orar pela minha vida. E eu digo isso para vocês, irmãos, primeiro para vocês entenderem que vocês não têm um pastor de ferro. Se eu rasgar aqui o meu paletó aqui, não vai aparecer a letra S. Vai aparecer um bucho branco.
bocado de gordura. Não vai aparecer a letra S de super-homem. Vocês têm um pastor de carne e osso. E eu sei também que cada um de vocês é de carne e osso. E eu e vocês precisamos ter essa consciência. Porque se a gente pensar que porque nós somos crentes, a gente enfrenta tudo, vence tudo, nós vamos sucumbir. A nossa vida, ela está segura pela mão de Deus. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos alimenta, irmãos. O fato de eu e vocês estarmos aqui nesta noite, sentados nessas cadeiras, ouvindo o desabafo desse pobre homem, é misericórdia de Deus, é graça de Deus. O desânimo, irmãos, ele bate na porta de todos. Ele bateu na porta de Moisés, ele bateu na porta de Elias, ele bateu na porta de Davi, ele bateu na porta de Paulo, ele bateu na porta de Pedro, ele bateu na porta de todos. O meu Senhor Jesus, ele fez uma oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O desânimo já bateu na porta de cada um de vocês. Por que é que vocês estão aqui? Eu acredito que tem alguém aqui que esteja afastado dos caminhos do Senhor e veio aqui hoje. Por que é que você veio? Porque Deus tem algo contigo. Porque Deus tem algo comigo, Deus tem algo com essa igreja. Irmãos, quantas vezes Deus tem me usado para vidas aqui. O presbítero Marcos Braz esqueceu de contar um detalhe no testemunho dele. Acho que aqui alguns vão lembrar. Eu já estava finalizando o culto, dando as bênçãos apostólicas. Eu disse que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, eu parei as bênçãos. Eu não sei se alguém aqui lembra. Eu parei no meio. E quando eu parei, eu disse assim: Senhor, os documentos dessa casa, a senhora lembra? Foi no dia que deu problema na documentação, que ele estava botando os documentos para essa nova casa. Foi no dia. É tanto que o Marcos ele me disse: pastor, quando o senhor falou, eu abri o olho na hora, eu olhei assim para a Aline olhou para mim. Porque Deus está no controle disso, mas Deus, irmãos, Ele é perfeito, trabalhando através de pessoas imperfeitas. Eu não posso esperar a perfeição de vocês e, pelo amor de Deus, não espere perfeição de mim. Tantas pessoas já saíram aqui dessa igreja me acusando. Eu não vou mais para essa igreja porque o pastor chegou, falou com o Gidel, falou com a Lili, mas não falou comigo. Eu não vou mais para essa igreja porque o pastor, ele ia passando na rua, eu falei com ele, ele virou a cara, ele deu rabisaca para mim. É o tamanho do meu cabelo para dar rabisaca? Quantas vezes as pessoas esperando a perfeição? O que é que Jesus quer de você, meu irmão? O que é que você acha que Jesus espera de você? Perfeição? Palavra mais linda. A Santíssima Trindade, ela proclama em Isaías 6, dizendo assim, olha: quem há de ir por nós? Quando a Santíssima Trindade disse quem há de ir por nós, estava falando com quem? Com um homem impuro, de lábios impuros, que habitava no meio de homens de lábios. Ele estava atrás de um perfeito. Quando o Senhor disse assim: achei Davi, meu servo, o homem segundo o meu coração. Quem já leu a história de Davi? Adúltero, assassino, péssimo pai. Em matéria de família, Davi definitivamente não é exemplo. Mas um homem segundo o coração de Deus. Quando o Senhor chamou o apóstolo Paulo, quem era Paulo? Um perseguidor da igreja, matava crente. Quando o Senhor te chamou, você era o quê? As pessoas que mais me causam medo dentro da igreja, sabe quem são elas? As que se acham boas. Pessoas que se acham boas, que se acham assim, o top da igreja. Tipo assim, a igreja ela está dividida em camadas. Tem eu, que sou assim a pessoa exemplo. Tem umas ali que estão batalhando para ser crente e tem aqueles que não valem nada. Tem pessoas que dividem a igreja nessas camadas.
Essas pessoas me causam medo, irmãos. Essas pessoas me causam medo. Mas quando eu vejo um pobre publicano, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Esse é o Santo Evangelho. O que é que Deus espera de você? Deus espera que você abra o seu coração para Ele. Deus espera que você deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de você. A Bíblia chama em uma comparação o Senhor de oleiro e eu e vocês de barro. Olha para mim, irmão. Deixa o oleiro trabalhar. Aleluia. Deixa o oleiro trabalhar. Deixa Jesus fazer. Deixa o Senhor operar. Tira as mãos. Tira as mãos. Deixa Deus operar. Deixa Deus remover toda a impureza. Deixa Deus fazer, igreja. O que é que o Senhor espera de você? Eu estou aqui baixando a cabeça, parece que eu estou lendo, né? Minha Bíblia está aberta em Mateus capítulo 4. Meu celular está com o sermão aberto aqui em Mateus capítulo 4. Eu não estou lendo, não. Na verdade, nem dá mais tempo para pregar, são 8h30. Mas eu acredito que eu já estou pregando. O Senhor te trouxe aqui, irmão, para dizer para você que não é você o dono da obra, que não é nem você o dono da vida, é Ele. É Ele. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, para consolo. Baseado num texto bíblico, nós aprendemos um jargão de crente que diz: depois de uma tempestade, vem uma bonança. Vocês lembram como começou os 40 dias de oração em janeiro? Eu já testemunhei. Eu estava orando de madrugada, não é porque eu sou o santarrão que ora toda madrugada, não, irmão. É porque, como eu disse que eu estava em depressão e não sabia, eu não tinha sono. Eu não conseguia dormir. Quantas vezes eu cheguei aqui nas primícias e disse para a Tiesca, estou virado. Cheguei a dizer para a Janaína também, não foi? Estou virado, não dormi. Vi o sol aí. Teve um dia na nossa casa que eu lá na sala e a Taniela, você não vem para o quarto não, eu não estou com sono. Ela, então eu vou armar minha rede aqui na sala. Teve um momento da noite que a Taniela disse assim, amor, vai dormir. Eu disse, minha filha, já são 5h20. Ela, o quê? Tu não dormiu não? Não é porque eu sou o santarrão não, irmãos, é porque eu não conseguia dormir, não tinha sono. Não é porque eu me acordava de madrugada, eu levanto para orar. Não, é porque eu estava sem sono mesmo. E numa dessas madrugadas, Deus me chamou para 21 dias de jejum. E eu queria chamar a igreja, mas Deus disse, é só você. E depois dos 21 dias, eu orando ao Senhor, em outubro, depois dessa fermata, quando eu voltei dessa fermata, de Teresina, o Senhor falou comigo, agora você vai chamar a igreja para 40 dias. Eu lembro que eu anunciei os 40 dias praticamente no último domingo da conferência teológica. Ou seja, eu estava passando por um processo. Deus me mandou para a casa do oleiro. E não era para consertar. Era para quebrar o vaso. A W. Tozer disse que aquele a quem muito Deus usa, muito ele esmaga. E foi dali, irmãos, que surgiu aquele grande movimento de 40 dias de jejum e oração na nossa igreja, que fez assim uma mudança muito grande na nossa igreja. Eu estou dizendo isso para você entender esse processo que você está passando agora. Está doendo? Mas Deus está com você. Está maltratando, está doendo, aquele canto de um inflamado, cheio de pus, tá? Deixa o enfermeiro chamado Jesus trabalhar. Agora eu só peço a você, não desista. Eu pensei em desistir, irmão.
Eu pensei em desistir. E é por isso que hoje, com propriedade, eu falo para você, não desista. Porque essa tempestade vai passar. Aquele que fala e dá ordem ao vento e ao mar, vai mandar ele se aquietar. Vai chegar um tempo de bonança para a tua vida. Só não sai da presença de Deus. Permanece no lugar onde Deus te plantou. Permanece no lugar onde Deus te colocou. E deixa que Jesus vai fazer, Gideão. Eu não li nenhum versículo para explanar nesta noite, apesar de ter subido aqui para isso. Mas eu creio que através desse meu, eu não sei nem do que chamar, desabafo, testemunho, eu acredito que o Espírito Santo esteja comunicando algo precioso a muitas vidas aqui. Irmão, você não é precioso como o ouro puro de Ofir. Mas você é tão precioso para Jesus que Ele derramou o sangue dele por ti. Você é tão precioso para Jesus que Ele derramou o sangue dele por ti. Então eu não sei que tipo de tempestade ou vendaval você está enfrentando, ou você está saindo, mas eu sei de uma coisa: até aqui o Senhor te sustentou. O Senhor te segurou. A arma não disparou. Você não teve coragem de pular daquele banco e a corda apertar o seu pescoço. O corte no seu punho não foi profundo o suficiente para cortar suas artérias. Porque a mão de Deus estava operando. A mão de Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que eu teme e o livro. Então não deixou acontecer. Por quê, pastor? Porque Ele tem um plano. E dentro desse plano cabe a sua vida. Dentro desse plano cabe você. Fiquemos de pé em nome de Jesus.